pessoal? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Vamos falar um pouquinho de gerenciamento de disco no Windows. Tá? Existem também outros sistemas operacionais, mas o nosso foco aqui é o Windows Desktop. Aqueles Windows lá 10, 8, 7, Vista, XP, etc. O que é o gerenciamento de disco? De alguma forma, tu quer que o teu disco lá tenha uma, duas, três partições, que cada partição tenha um sistema de arquivos FAT32, NTFS, exFAT, e tu quer aumentar a tua partição, tu quer diminuir, tu quer excluir uma partição que está no meio, tem lá a C, a E, a F, quer excluir a E, e aí esse buraco no meio tu quer aumentar uma, enfim. Essa bagunça toda a gente faz através do gerenciamento de disco, que é uma ferramenta nativa do próprio Windows, tá? Eu posso instalar lá um Partition Magic ou um outro programa para isso? Posso, mas as questões de concurso vão cobrar o gerenciamento de disco do Windows, claro, tá? Porque se já vem junto com o Windows, é o que é cobrado em prova. Então vamos lá. Aqui nós temos o gerenciamento de disco, né, essa ferramenta aqui. A gente pode ir lá no painel de controle, ferramentas administrativas. E aí lá no painel de controle e ferramentas administrativas, a gente encontra um monte de o quê? Obviamente, ferramentas administrativas. Agendador de tarefa, lá, desfragmentador, etc, etc. E lá dentro tem o tal do gerenciamento do computador. Clicando nele, aí nós temos essa tela aqui, e temos outros. Notem que o agendador de tarefas que aparecia aqui, aparece aqui de novo. Tá? Então, digamos que aqui eu tenho vários componentes micro, tá? Os pequenos. Aí o gerenciamento de computador é algo macro, alguma coisa maior aqui, e dentro desse gerenciamento de computador tem várias coisas menores. E uma delas é o próprio gerenciamento de disco. Tá? E nesse gerenciamento de disco, eu consigo ver o que aqui? Aqui eu tenho um disco 0, que aparece aqui embaixo também. Ele possui lá 1 terabyte. Aqui nós temos um drive de CD. E aqui, dentro do disco 0, nós temos algumas partições. Duas delas eu consigo ter acesso, que é a C e a D, com esses tamanhos aqui, sistemas de arquivos que aparecem aqui embaixo. E aqui é a partição de recuperação lá que existe para, se dá alguma pane, eu consigo recuperar de forma mais fácil. Tá, pessoal? Então, essa é uma visão geral do gerenciamento de disco. O que eu vou mostrar aqui? Baseado nas questões que eu encontrei, fiz uma varredura geral desse ano para trás, eu consegui ver o que eles cobram mais e trouxe para essa aula aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, ele é um utilitário do sistema operacional que permite executar tarefas avançadas de armazenamento. Obviamente, gerenciamento de disco tem que ser sobre armazenamento. Notem que aparece aqui o nome dele, tá? Eu posso executar direto ele. E esse nome estranho aqui, ó, Disk Management MGMT, tá? Então seria um gerenciamento do disco em inglês. .msc. Esse .msc aqui é que é uma coisa estranha. A gente está acostumado a sempre ter alguma coisa .executável, exe. Mas não, é um .msc. E o que é isso? Ele é um arquivo que armazena dados em XML. Tá? Então ele precisa de alguém para executar, alguém para interpretar para ler esses valores XML e executar. E quem que lê esse arquivo .msc? É um serviço com esse nome estranho aqui, um console de gerenciamento Microsoft. Então é específico da Microsoft. Aquele monte de atalho que eu mostrei lá, aqui atrás, eles são nesse formato. No momento que tu executa algum deles, esse console aqui da Microsoft interpreta esses dados e consegue executar. Então, ele permite um acesso rápido a muitas ferramentas de administração do sistema. Algumas formas de executar. Tá? Se eu for lá e pressionar a tecla Windows, aquela que tem a janelinha do Windows, e a tecla R de Run, Windows mais Run, lembre que o R aqui é de Run, tá? Executar. Eu vou abrir essa janela. Tá? Isso aqui às vezes cai em concurso também, né? Essa decoreba aqui, ó.
Windows mais R, eu vou abrir o executar aqui. E aí eu digito aquele disk management.msc e eu vou executar. Ou ainda eu posso abrir o prompt de comando, o meu command.exe, que é o meu prompt de comando, vai abrir essa tela preta aqui, e aí tu digita o disk management.msc. Vai abrir também aquele gerenciamento de arquivo, de discos, desculpa, que a gente acabou de ver. E uma outra forma que muita gente faz é lá na tela de pesquisa, no campo de pesquisa do Windows, lá embaixo, eu digito gerenciamento de disco, e ele aparece aqui, ó, lá no painel de controle, eu tenho como criar e formatar partições de disco. Tá? Então, ele já associa aqui, isso que eu estou buscando, eu encontro aqui. E aí tu clica aqui e já executa direto o gerenciamento de disco. Analisando aqui diretamente no painel de controle, notem que eu não tenho aqui nada que diga gerenciamento de disco. Podem procurar aqui que não vai ter algo específico. Mas se eu venho aqui no pesquisar dentro do painel de controle, ó, eu digito gerenciamento de disco, e ele diz, olha, dentro de ferramentas administrativas, existe aqui uma opção de criar e formatar partições do disco, entre outras, tá? Isso aqui está meio sucinto. Tá? Então, notem que nem tudo assim é tão claro. Tá? O Windows tem vários nomes de programinhas menores utilitários espalhados, e às vezes faz uma busca e não dá diretamente aquilo que tu busca, mas aquilo que tu busca, tu consegue executar com um outro nome, como eu acabei de mostrar aqui na tela. Tá? Então, não se preocupem com isso. Voltando aqui para a tela. É muito comum que o pessoal pesquise algo assim lá no Windows e ele te diz uma solução. Olha, eu acho que é aqui. E se tu clicar aqui, realmente vai dar certo. Vai abrir lá o gerenciamento de disco. Notem que agora não estou mais com aquela outra tela grande por fora, como já mostrei lá antes, que era o gerenciamento do computador. Não, eu estou direto no componente que eu quero, o gerenciamento de disco, somente ele. Por quê? Porque eu executei direto ele, seja aqui, seja através da busca aqui, ou ainda executando direto. Tá? De alguma forma, eu executei somente o componente gerenciamento de disco. Então, vamos ver algumas coisas que já cobraram em provas. Primeiro, eu quero configurar uma nova unidade. Quero criar lá um C, o D, o E. Aqui não, porque o C já existe, o D já existe, o E já existe, o F, nós podemos ver que está designado a um disco removível, que na verdade foi um pendrive de 2 GB, bem pequeno, que eu coloquei no computador. Então, o gerenciamento de disco já identificou o meu disco rígido no computador, que tem 1 TB, e esse pendrivezinho aqui de 2 GB. Podem notar que aqui, ó, analisando o disco pendrive, não tem uma unidade alocada para ele, não tem um volume lá com um sistema de arquivos. Aqui em cima vocês olham, o C, ele usa NTFS, o D também. Inclusive os dois estão criptografados com BitLocker aqui, ó, podem ver, ó, BitLocker. Tá? Então eu estou criando um volume simples. Eu vou criar, não adianta eu ter lá um pendrive sem nenhuma partição. Eu tenho que dizer, olha, eu quero uma partição aqui dentro, ou quero 2, enfim. E aqui fora está o disco cru, digamos a carcaça mesmo, mais ou menos por aí. Então tá, quero criar um volume novo. Nesse caso aqui, eu disse para o gerenciamento de disco que eu queria criar um volume com 1.800 MB. Notem que ele tem pouco mais que 1.800 MB. Então, eu vou criar algo quase completo. Tá? Então, isso aqui é o final dele, eu vou criar algo que vem até aqui, uma partição que não ocupe tudo. Eu escolhi a unidade F, assim como já está definido aqui, mas eu quero que essa partição aqui seja F. Escolhi o que mais? NTFS como sistema de arquivos, poderia ser FAT32, por exemplo. E disse que o rótulo, o nome que eu vou dar para ele, eu quero que seja estratégia. A gente pode chamar o rótulo
ou label, é aquele nomezinho que a gente dá para a partição. Tá? Depois eu vou mostrar o resultado disso, mas só para dizer que vocês indo lá no gerenciamento de disco lá do Windows de vocês e executando esse passo a passo aqui que eu falei, conseguem criar uma partição aqui nessa unidade, nesse pendrive aqui, que eu chamei de F, com essas características, tá? Essas duas de baixo aqui. Isso aqui é uma coisa fixa, né? O disco, o pendrive tem 2 GB, eu não posso mexer. Mas as partições lógicas eu posso criar uma, duas aqui, com tamanhos variados. Ou uma só, com tamanho menor e deixar alguma coisa aqui perdida, sem nada. Um outro detalhe que é importante lembrar é que com o gerenciamento de disco, eu consigo criar ou conectar, ou anexar ou conectar, eu consigo anexar ao disco virtual, tá? A um disco rígido virtual. Já vi alguma questão nesse sentido também, tá? Não explica na questão muito detalhe de como fazer isso, mas eu posso também criar ou anexar ao disco rígido virtual, utilizando o gerenciamento de disco. Uma outra tarefa que assim é mais cobrada em questões, estender ou diminuir um volume. Então, aquilo que eu falei antes, tá? Que eu criei com 1800 MB, representando em giga dá quase 1,8, dá 1,76, como a gente vê aqui. Ó. Então, eu chamei lá de estratégia, na unidade F, criei com esse tamanho aqui, que deu 1,76 GB, e ficou esse pedaço perdido, aqui não tem nada. Aqui, nesse X, eu não posso gravar dado nenhum. Não tem partição nenhuma, num pedaço, no final de um pendrive, que não consegue fazer nada. Aí, o que eu fiz? Cliquei aqui com direito, diminuir volume. Ele era 1800 e eu mandei diminuir 100, menos 100 MB. Ficou com 1700 MB. Esse 1700 MB ficou assim, tá? 1700 MB para giga deu 1,66, o resto permaneceu, estratégia, NTFS e tudo mais. E aqui que eu tinha 100 MB livre, agora eu tenho 200. Simplesmente mandei diminuir esse meu volume, essa minha partição. Volume e partição são sinônimos. Agora eu quero alterar a letra. Isso aqui é coisa do Windows, ter letra, tá? O Linux não tem letra. No Windows tem C, D. Geralmente o D é o drive de CD. Nesse caso aqui não é, mas geralmente sim. Aqui nós temos o quê? Nós tínhamos aqui, a última coisa que a gente fez lá no volume chamado estratégia, no F, nós tínhamos 1700 MB de tamanho. E eu simplesmente cliquei no botão direito, alterar letra de unidade e caminho. Tá? Simplesmente vai lá e ele vai te dizer as opções. Olha, essas que tu já usou não pode mais. C, a D, a E também não, o próprio F já está aqui que está usando, mas pode aparecer lá o G, H. Aí tu escolhe qual letra que o Windows vai acessar essa partição chamada estratégia dentro do pendrive. Formatar. Formatar, tu pode logo clicar o botão direito em cima de um pendrive e mandar formatar, né, lá, através do Windows Explorer, do nosso explorador de arquivos. Mas aqui também é uma funcionalidade. Como já foi cobrado em concurso, vamos ver aqui também. Vamos lá. Então, lá no gerenciamento de disco ainda, formatar. O que nós temos aqui? Notem que aqui continua aquela partição do pendrive que eu criei um pouco maior, já diminuí, e tem esses quase 200 MB aqui solto. Quando aparece RAW aqui, ó, seria formato cru ou formato bruto. Enfim, não tem uma partição com o sistema de arquivos que ensine lá o sistema como que eu posso gravar e organizar essa bagunça. Não, tá solto, não tem nada. Eu posso simplesmente formatar, botão direito, formatar. Aí ele fala o seguinte, qual o nome do teu rótulo? Eu botei teste aqui.
Sistema de arquivos, ele te dá só essas opções, somente sistema de arquivos nativos do Windows. Nunca vai aparecer aqui ext2, ext3, ext4, xfs, bt, b3, btfs, b3 File System, que é um outro sistema de arquivo, entre outros, tá? Isso aqui são sistemas de arquivos lá do Linux. Então, o Windows já teve questão nesse sentido, só vai, as ferramentas do Windows nativas só vão permitir esse sistema de arquivos. Tá? NTFS, FAT, FAT32 e exFAT. E aqui tem a opção executar uma formatação rápida ou não. Tá? Essa questão de formatação rápida, a formatação rápida ela só organiza o disco e não destrói os dados de fato. Tá? Eu consigo, com algumas ferramentas forenses, tá, que um perito utilize, recuperar informações que eu deletei, entre aspas, com a formatação rápida. A formatação rápida não destrói de fato os dados. A formatação normal, que é bem demorada, aí sim, ela vai lá e escreve zeros por cima de todos os bits do pendrive, do disco. Por isso que é lenta e, de fato, destrói os dados. E a formatação rápida só engana. Só diz, olha, está tudo limpo, está tudo livre, mas, na verdade, os dados são recuperáveis ainda. Vamos lá. E o que é importante também, que eu já vi em questões, o que não é realizado pelo gerenciamento de disco. Desfragmentação, existe lá um utilitário próprio para isso no Windows. Eu não consigo criar uma cota de disco. Para isso, eu vou lá nas propriedades, clico no botão direito, e aí consigo criar lá, tem uma aba lá, cota, e aí tu consegue definir cotas de uso do disco, X% ou X gigabytes para fulano, enfim. O que mais que ele não consegue fazer? Liberação de espaço em disco. Também tem ferramentas próprias para isso. E seleção de vários discos para a criação de um pool. Né? O que é um pool? Tu pega lá vários discos e diz, olha, vamos criar um RAID aqui. Isso aqui vale a pena assistir a aula de RAID para entender. Eu quero que eu enxergue esses 3 discos como se fosse uma unidade única. Tá? Mas eu quero garantir uma certa redundância aqui. Aí tem vários níveis de RAID, RAID 0, 1, etc. O 5, bastante usado também, e 6, e aí vai. Tá? Mas isso aqui, o gerenciamento de disco não faz. Certo, pessoal? Sabendo disso, até hoje, dá para resolver qualquer questão de gerenciamento de disco no Windows. Se daqui para frente, examinadores decidirem criar novas questões, não tem exatamente isso, bom, eu vou criar mais aulas aqui, porque a gente vai sempre correndo atrás da máquina, tá? As bancas costumam repetir muitas questões, alterando palavras, ou botando algum sinônimo, coisa pouca assim, e quando tem algum conteúdo novo, de fato, a gente, opa, essa aqui é coisa nova, vamos criar uma aula para isso. Tá? Então, valeu, satisfação, qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum. Grande abraço.